The two founders, on the instructions of their teacher, E os dois fundadores, sob orientação e instrução dos seus respectivos instrutores, set off for India in December 1878. em dezembro de 1879, tomaram o caminho das Índias. They settled first in Bombay, Eles simplesmente foram para Bombaim. but finally in 1882, 1882, At eles se estabeleceram na atual sede internacional da Sociedade Teosófica em Adyar, Adyar on the outskirts of Madras, que era então um subúrbio da cidade de Madras, where it still is. mas hoje já chamada Chennai. Co-workers joined the founders in Adyar. E esses trabalhadores encontraram cooperadores assim naquela época, The society expanded rapidly in India. e assim a sociedade se expandiu rapidamente na Índia. Colonel Olcott traveled widely and tirelessly. E Coronel Olcott viajava muito e por toda parte, Lecturing, dando palestras, founding lodges, groups, fundando lojas e grupos advising members. e dando aconselhamento aos membros. HPB carried on a voluminous correspondence. E a senhora Blavatsky dava conta de uma volumosa correspondência. A magazine had been started, E uma revista foi assim The iniciada, Theosophist, chamada The Theosophist, which is still published today. que é ainda publicada até hoje. The editor of a newspaper in Allahabad, E o editor de um jornal em Allahabad, Alfred Percy Sinnett, Alfred Percy Sinnett, and his wife Patience e a sua esposa Patience, became interested in theosophy, se tornaram muito interessados em teosofia, and the founders visited them, e assim os fundadores visitaram o casal, both in Allahabad and in Simla, tanto em Allahabad quanto em Simla, which was the summer residence for British officials and so on at that que time. era, por assim dizer, o lugar onde os governantes britânicos costumavam passar o verão oficialmente naquela época. A correspondence began E correspondência foi assim iniciada com eles, between Sinnett and one of the Mahatmas, mais especificamente entre Sinnett e um dos Mahatmas, the teachers of the founders, que eram os instrutores desses fundadores, letters being transmitted miraculously by HPB. de alguma forma transmitida algo miraculosamente por Blavatsky. This resulted in the first shorter popular book on theosophy, E isso resultou no primeiro livro mais popular em teosofia, which was written by Sinnett, que foi escrito por Sinnett, Esoteric Buddhism. chamado Budismo Esotérico. But traitors were in their midst. Mas havia traidores no seu meio. A couple called Coulomb Um casal chamado Coulomb, had been welcomed into the staff in Adyar, que fazia parte do pessoal que auxiliava but, you, but, lá em you, Adyar, na sede. but during the absence of the colonel and Madame Blavatsky, Mas na ausência de Blavatsky e Olcott, Mr. Coulomb tampered with a cabinet in a wall o Sr. Coulomb criou uma espécie de vazio dentro de uma parede, in a wall between two rooms, intercomunicando assim dois aposentos, to make it appear that letters from the Mahatmas had been planted by HPB. como se criando uma evidência falsa de que Blavatsky estava, na verdade, And his wife, colocando ali, ou plantando, como se diz às vezes, And as cartas dos Mahatmas, artificialmente. and his wife forged letters E a esposa do Coulomb forjou cartas, supposed to be from HPB. que eram supostamente de Blavatsky, And she sold these forged letters e assim ela vendeu essas cartas to missionaries a missionários cristãos, who were the avowed enemies of the founders and of the que society. eram ao tempo inimigos dos fundadores da Sociedade Teosófica, Because the society was furthering
Hinduism, Buddhism, other religions. Porque a Sociedade Teosófica estava estimulando o estudo do hinduísmo, do budismo e outras religiões. And the missionaries were of course, interested in propagating Christianity. E é claro que os missionários estavam mais interessados na propagação apenas do cristianismo. The society in London, E assim a sociedade em Londres, the Society for Psychic Research, a Sociedade para Pesquisas Psíquicas de Londres, sent an unexperienced young man to investigate. enviou um homem sem experiência para investigar o caso And he produced a very one-sided and negative report. e, na verdade, ele criou um relatório muito mal orientado, de um único ponto de vista tendencioso, From which much later the Society for Psychic Research distanced itself. do qual, uns 100 anos depois, a Sociedade para Pesquisas Psíquicas de Londres se retratou. But the blow had fallen at the time Mas, ao seu tempo, aquilo produziu muito efeito and was a disaster for HPB. e foi, então, um desastre para H.P. Blavatsky. Her colleagues in the society Uma vez que os seus colegas, mesmo na Sociedade Teosófica, refused to allow her to take legal steps. também não permitiram que ela seguisse caminhos dentro da justiça para limpar seu nome ou se defender, To defend herself, ou defender a si mesma, as they felt with her character this would only have made matters worse. porque com o caráter dela entendiam que ela só tornaria as coisas ainda piores. HPB then left India for Europe E assim a senhora Blavatsky foi para a Europa, saiu da Índia e foi para a Europa. and after spending some time on the continent, E depois de passar algum tempo assim no continente, she settled in England, in ela London, se estabeleceu em Londres, where she was surrounded by many true friends. onde ela foi assim cercada por verdadeiros amigos. During this period, she wrote her masterpiece, E durante esse período ela escreveu sua obra máxima, The Secret Doctrine, A Doutrina Secreta, with a subtitle, cujo subtítulo A Synthesis of Science, Religion and Philosophy, era uma síntese de religião, ciência e filosofia, published in 1888. que foi publicada em outubro de 1888. A book said to have inspired Einstein. É um livro que, com certeza, dizem inspirou até Albert Einstein. In 1889, two further books were published. Em 1889, ainda mais 2 livros foram publicados. The Key to Theosophy, A Chave para a Teosofia, a more accessible presentation of theosophy, que era uma apresentação mais acessível da filosofia em perguntas e respostas than The Secret Doctrine is. do que é a própria doutrina secreta, It is in the form of a dialogue porque ela foi escrita em uma forma de diálogo between an inquirer and a theosophist. entre um investigador, um inquiridor e o teósofo, ou seja, perguntas e respostas. And in addition, she published, or she wrote, E mais tarde ela ainda escreveu a wonderful mystic gem, uma gema mística maravilhosa, The Voice of the Silence. que é a voz do silêncio. On the 8th of May, 1891, E em 1891, no dia 8 de maio, HPB left her tired and sick body, ela libertou-se do seu corpo doente e cansado, surrounded by friends. cercada de amigos. In memory of HPB and all that she accomplished, E em memória de H.P. Blavatsky e tudo que ela conquistou, executou, Sim. fez, theosophists the world over celebrate the 8th of May every year. os teósofos em todo o mundo celebram o dia 8 de maio, todos os anos. Thus ended a life which was indeed unique. E assim encerrou essa vida totalmente única e singular, For HPB was a unique person. na medida em que a própria HPB era uma pessoa única e singular. In what ways was her character as unique as her life?
E em muitos meios também maneiras seu caráter era único como sua vida. It was unique in its many flamboyant contradictions. E ela era única também em sua flamboyant de contradições, And sometimes only apparent contradictions. ou às vezes apenas contradições aparentes. What were some of these contradictions and what explains them? Quais poderiam ser essas principais contradições e suas possíveis explicações? As a young girl, she was a tomboy. Ela parecia mais um garoto do que uma garota. Não sei se jogava futebol, o que ela fazia. She kept this trait all her life, really. E ela assim manteve esse traço por toda a sua vida. But she grew up to become, for example, a sensitive and talented musician. E ela manteve também uma sensibilidade como música, ela tocava piano. She could have been a concert pianist. Porque era uma concertista de piano excepcional. She was apparently eccentric and unconventional. Ela aparentemente era excêntrica e não convencional. But if need be, she could behave like the perfect lady. Mas também era capaz de ter a conduta de uma perfeita lady. She was at the same time a charming, fascinating conversationalist. Porque era uma pessoa também muito charmosa na sua conversação. And a woman who flouted, who went against all conventions. E era uma mulher que desconsiderava as convenções de um modo geral. She was quick-tempered, Ela tinha um temperamento rápido, cutting in her criticism muito aguda em seu criticismo and in her irony, e na sua ironia, but at heart she was kindness itself. mas era também a própria She was caridosa kindness incarnate. e, de certa forma, amável, gentil. An example, a Foi dado well-known um example. Good example. She was to travel from Le Havre to America, Ela viajou então para a América. and she had a first-class ticket on a steamer. Ela tinha, por exemplo, naquela ocasião, um ticket de primeira classe, But at the harbor, she met a woman mas ainda no porto ela encontrou uma mulher with her children cujos filhos, com os seus filhos, who was absolutely desperate estavam todos, ou ela em particular, desesperada, because they wanted to sail to America to join the father, porque gostariam de viajar para a América e encontrar o respectivo pai, and they had been sold false tickets. mas compraram tickets falsos. And she immediately gave back her first-class ticket E ela imediatamente devolveu o seu ticket de primeira classe and bought steerage tickets for them all. e comprou tickets para todos de terceira classe. And what steerage was in those days Mas naqueles dias, can be left to the imagination. vocês não podem imaginar, porque a duração da viagem era longa. At a deeper level, she was courageous but sensitive. Ela também muito corajosa, mas sensível. She suffered physically Ela sofreu muito até fisicamente and she suffered psychologically. e sofria também psicologicamente. Some people, when they're abused and Quando ela era assim perseguida ou caluniada, in public and so on, ou mesmo em público e assim por diante, it doesn't matter to them. isso talvez não importasse. But she was cut to the quick by all the criticism of herself and particularly the society. By all Ela the se criticism. deixava sentir, ela se ressentia muito de quando agrediam a sociedade teosófica. She was a wise woman indeed, E, na verdade, ela era uma mulher muito sábia, but disorderly in her thinking mas um pouco desordenada em seu pensamento. and sometimes unpractical and foolish. E, às vezes, um pouco tola porque pouco prática. She suffered extreme ill health, Ela tinha uma saúde muito ruim, sofria disto, but she agreed to work unceasingly mas ainda assim ela concordava em trabalhar incessantemente, in order to finish her task, de modo a terminar sua tarefa, writing her book, her major work, The Secret Doctrine. pelo menos particularmente no que tange a escrever sua maior obra, que foi a Doutrina Secreta. So such was HPB.
Assim foi HPB, at the same time quick-tempered and kind. e com esse temperamento agudo e ao mesmo tempo unkind? And kind. And kind. Yes. E também gentil, amável. Courageous and vulnerable. Corajosa, porém também vulnerável. Wise and foolish. Sábia e às vezes também tola. Sick, but dedicated to finishing her task. Doente, mas muito dedicada a trabalhar sua tarefa, sua missão. For these contradictions in her nature, E assim, a partir dessas contradições em sua natureza, there are certain explanations. algumas explicações são possíveis. The difficult circumstances in her outer life. Primeiro, as dificuldades das circunstâncias em sua vida externa, Serious ill health, a falta grave de saúde, a seriedade das suas doenças, a nervous, excitable temperament, temperamento muito excitável do ponto de vista do sistema nervoso, which was explained also by a mysterious fact. que também era explicado por um fato algo misterioso, But it is said she had to leave one aspect of her nature in Tibet. quando é dito que ela teve que deixar um dos aspectos da sua constituição interna no Tibete. So in some ways she wasn't quite a complete personality. E nesse sentido, do ponto de vista oculto, ela não seria uma personalidade completa. Something mysterious about it. Algo é misterioso nesse sentido. She suffered from calumny and vicious attacks from outside. Ela recebeu muitas calúnias e ataques externamente. As a pupil of true spiritual teachers, E como uma discípula de verdadeiros instrutores espirituais, she was subject to certain rules ela estava submetida a certas regras and certain trials and tests. e a alguns testes e provações. Sometimes she seemed to act viciously, De uma forma algo viciosa, parecia que ela estava Aggressively. agindo, but this was part of the training mas isto ainda era parte do seu próprio treinamento of those who were privileged to be her teacher, to be her pupils. para aqueles que eram assim privilegiados por ser seus discípulos. But her defects were mostly at the level of the outer HPB. Mas os defeitos eram mais da personalidade externa de H.P. Blavatsky, The personality, ou seja, da sua personalidade. the inner HPB was different. Porque a natureza interior de HPB era diferente. I will quote from one of the letters. Eu vou assim citar uma das cartas dos Mahatmas. In your opinion, writing to Synod, in your opinion, HPB is at best a quaint, strange woman, a psychological riddle, impulsive and kind-hearted, yet not free from the vice of untruth. We, on the other hand, under the garb of eccentricity and folly, we find a profounder wisdom in her inner self than you will ever find yourselves able to perceive. A citação diz, em sua opinião, HPB é quando muito uma estranha mulher de temperamento psicológico enigmático, impulsiva, porém com um coração amável, gentil, mas ainda assim não livre do vício da inverdade ou da falsidade. Nós, por outro lado, a consideramos, agora são os Mahatmas defendendo ela, que apesar do seu traço de excentricidade e às vezes tolo, nós encontramos nela uma profunda sabedoria em seu eu mais interno, na sua natureza mais íntima, e que se poderia talvez encontrar, ou que tu poderias talvez encontrar em ti mesmo, ou ser capaz de perceber. Ou seja, ele está mandando essa carta para o Synod. Então, há dois pontos de vista. O Synod, no ponto de vista mundano, e os Mahatmas, do ponto de vista interno. With all these defects, why was she chosen? Por que ela foi, então, escolhida, apesar de todos esses defeitos?
we read again in the letters, E lendo também novamente as cartas dos Mahatmas, imperfect as may be our visible agent, por mais imperfeita que possa ser como nossa agente visível, she is the best available at present. ela é a melhor disponível no momento presente. And again, in one of the letters, E, de novo, noutra das cartas, Colonel Olcott and Madame Blavatsky Coronel Olcott e a Madame Blavatsky have that in them tinham essa característica em si, which we have only too rarely found elsewhere. que muito raramente temos encontrado em qualquer outro lugar. Unselfishness O altruísmo, and an eager readiness for self-sacrifice uma disposição ardente de autossacrifício for the good of others. pelo bem dos outros. What a multitude of sins does Sim. not this cover? Que multidão de pecados isso não pode compensar ou perdoar. Such a one sinks his personality in his cause E assim, essa personalidade, por essa causa, and takes no heed of discomforts, takes no heed, doesn't regard. ela não tomava questão dos ataques à sua personalidade pela causa Or personal, e mesmo dos desconfortos que tivesse que enfrentar, or personal obloquy unjustly fastened upon him. e todos os ataques que injustamente lançavam sobre ela. It is interesting too to read what Annie Besant, who was one of her pupils, É também interessante ver que Annie Besant, que era uma das suas seguidoras ou discípulas, writes about the way she sometimes treated people, escreveu sobre a maneira como ela se referia a pessoas, but in particular those who were her pupils. ou se relacionava com as pessoas que eram em particular seus discípulos. I'll read it first and then Eu vou primeiro ler. translate. With vanity, conceit, pretense of knowledge, she was merciless. If the pupil were a promising one, keen shafts of irony would pierce the charm. With some she would get very angry, lashing them out of their lethargy with fiery scorn. And in truth, she made herself a mere instrument for the training of her pupils, careless what they or anyone else thought of her, provided that the resulting benefit to them was secured. It's interesting. Com vaidade, preconceito ou pretensões de conhecimento, ela era simplesmente sem compaixão. Particularmente se o pupilo fosse promissor. E assim ela enchia de ironia, ou respondia com ironia às suas pretensões das pessoas. With some, com alguns, ela chegava a ficar muito irada. Com outros, os atingia com a sua letargia, com escárnio ígneo, de fogo. Escárnio de fogo. E, na verdade, ela fazia a si mesma um mero instrumento para o seu treinamento, ou o treinamento dos pupilos, e descuidada, e se descuidava deles, sem se preocupar, sem se preocupar como eles, ou qualquer um fosse pensar a respeito dela, desde que o resultado fosse benéfico, o resultado benéfico final fosse assim assegurado. Ela não se preocupava com o que os outros pensavam sobre ela. I could say something about her teachings. Eu poderia também dizer alguma coisa sobre os seus ensinamentos, The teachings of Theosophy, os ensinamentos que ela deixou sobre teosofia, as expounded by Madame Blavatsky, como expostos pela própria senhora Blavatsky, are extensive pois são extensos and deserve a lifetime of study. e necessitam de toda uma vida de dedicação e estudo. But certain fundamental principles
Mas simple. alguns princípios fundamentais são simples and easy to grasp. e assim fáceis de compreender. These principles, or some of them, are quoted E alguns desses princípios estão citados in a compilation by an English theosophist, numa compilação feita por uma teósofa inglesa, Yanthi Hoskins, Yanthi Hoskins, a book called Foundations of Esoteric Philosophy. num livro que foi traduzido com o nome de Fundamentos da Filosofia Esotérica pela editora teosófica, There she states the one fundamental law onde ela coloca ou afirma uma lei fundamental in occult science nas ciências ocultas, as the inner unity como sendo a unidade interna of the very heart of everything, do próprio coração de todas as coisas. the unity of all things is fundamental. Seria a unidade de todas as coisas da própria vida como fundamental. It is, of course, an inner unity. It's not readily observable. Evidentemente On the que surface, essa outside. unidade interior não pode ser observada superficialmente nas coisas. The world in which we live, we see diversity all around us. Porque por mais que nós olhemos, mais vemos a diversidade ao nosso redor. Awareness of this fundamental unity A consciência dessa unidade fundamental brings us closer to other human beings, nos aproxima, assim, de todos os outros seres humanos indeed to all beings. e de todos os seres ou criaturas da natureza. And we should never again feel lonely. E assim nós nunca mais nos sentiremos solitários. She outlines in the introduction to her major work, E Secret na Doctrine, introdução da doutrina secreta, ela esboça 3 fundamental propositions. 3 proposições fundamentais. One principle, Uma que é principal, omnipresent, não, eternal, princípio onipresente, omnipresent, eternal and boundless, eterno, sem limites e imutável. but beyond the reach of our present consciousness, Mas além da nossa capacidade atual de consciência, but which is the rootless root of everything mas that we que know, é everything a that is. raiz sem raiz de tudo o que é, foi e será. In a way, this is a definition of what is sometimes called God. E essa é uma definição daquele que às vezes é chamado também de Deus, In the highest sense. ou no seu sentido mais profundo e elevado. And this absolute E este absoluto pours forth 2 aspects of itself, irradia assim 2 aspectos de si mesmo, called cosmic ideation and cosmic substance, chamado de ideação cósmica e substância cósmica. the very roots of consciousness and matter as we know them. São as raízes primordiais daquilo que nós chamamos de consciência e matéria. So consciousness and matter are linked, E eternally assim, linked, a consciência e a matéria são ligadas being aspects of the same thing. nesse aspecto de uma mesma coisa. In other words, we could say equally divine. Ou poderíamos dizer que são igualmente divinas na sua origem. The second fundamental proposition A segunda proposição fundamental refers to the universe, se refere ao universo, which is a playground of numberless universes, que é, por sua vez, o cenário de universos inumeráveis, incessantly appearing and disappearing. incessantemente aparecendo e desaparecendo, And this appearing and disappearing ou aparecendo e desaparecendo, is apparent in daily life. como na vida diária. We have day and night, life and death, Nós podemos encontrar dia e noite, vida e morte, sono e vigília. sleeping and waking, Sono e vigília. and so also universes come and go, E assim também os universos vêm e vão. obviously over long periods of time. Evidentemente, através de longos períodos de tempo. The third fundamental proposition E a terceira proposição fundamental refers to consciousness é a questão da
consciência and the evolution of consciousness e da sua evolução through different kingdoms of nature através de inúmeros reinos da natureza up to the human kingdom até chegar ao reino humano and beyond. e mesmo indo além. The three fundamental propositions, E essas três proposições fundamentais, we might say, nós poderíamos dizer, refer respectively referem-se respectivamente to God or Spirit, a Deus ou o Espírito, the universe or matter, o universo e sua natureza cíclica, and the kingdoms of nature, e os reinos da natureza, leading up to humanity and beyond. ele evoluindo até a natureza humana e mesmo além. With other words, we might say E assim, em outras palavras, nós poderíamos dizer, that they refer to the fields of study elas se referem assim aos campos de estudo of religion, science, da religião, science, da ciência and philosophy. e da filosofia. We could include also psychology. E poderíamos incluir assim também, é claro, a psicologia. The three fields of study E esses três campos de conhecimento, of which the secret doctrine is a synthesis, dos quais a doutrina secreta se apresenta como uma síntese, and which presents them e que assim os apresenta, deeply linked, inextricably linked with each other, profundamente ligados uns com os outros, ou muito próximos, and not as separate fields of study. e não como campos totalmente separados do conhecimento. Secret doctrine, a synthesis then, E assim a doutrina secreta sintetiza estes campos, perhaps scientists have certain views, religious people other views, and so on. porque às vezes os cientistas têm alguns pontos de vista diferentes dos religiosos e assim por diante. But these views, these studies can be brought together. Mas esses pontos de vista podem ser aproximados e estudados comparativamente. So I hope that you have some concept of HPB now, E eu espero que assim tenhamos trazido um conceito de HPB agora, what a remarkable, unique person she was, que pessoa notável e singular ela foi, a very interesting person. e uma pessoa tão interessante. If you are interested in her as a person, Se estiverem interessados nela enquanto pessoa. there is a very good book of her on her life Existe um livro muito bom, muito especial sobre a sua vida, by Sylvia Cranston, escrito por Sylvia Cranston, which I see is available also in Portuguese. que eu já pude observar que também está disponível em português. É a mais completa biografia já escrita sobre ela. We see all these things in her character E tendo visto todas essas coisas em seu caráter, which may seem negative to us. que poderiam até parecer negativas para nós, But if we go behind them, as I have tried to, mas se nós vamos além ou atrás dessas características como nós tentamos aqui demonstrar, we see a remarkable one-pointedness, existe uma notável unidirecionalidade affection and concern for others. de afeição e preocupação com os outros. I think you will agree with me, E eu creio que concordarão também comigo. if as I hope I've been able to convey something of my own feelings to you, Se eu puder assim passar a vocês os meus próprios sentimentos that she was a remarkable person. de que ela era uma pessoa notável. So thank you very much. E assim eu agradeço muito a atenção.